Shalom a todos, a paz que excede todo entendimento. Meus irmãos, eu vim gravar esse vídeo para explicar para vocês uma coisa e começar já fazendo uma pergunta. Vocês sabiam que o nome de Deus não é Deus? E outra pergunta, vocês sabiam que o nome do Filho do Criador, do Altíssimo, não é Jesus? Pois bem, fique nesse vídeo aí, eu vou explicar a vocês. Começando no livro do Êxodo, capítulo 3, versos 13 e 15. Moisés conversando com o Altíssimo, quando o Altíssimo aparece para ele lá na sarça ardente, em chamas, né? Ele diz, Moisés disse ao Criador: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser, o Criador dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Prestaram atenção na pergunta? Olha que código. Isso é um código militar. Isso é um código secreto. E eles perguntaram, qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? O Criador disse a Moisés, disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, Yahweh me enviou a vocês. O Criador disse ainda a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Altíssimo Criador de seus pais, o Criador de Abraão, o Criador de Isaac, o Criador de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente. Preste atenção. O Eterno disse que o nome dele é eternamente. Então é só um nome. Não é vários nomes como se escuta por aí com alguns pregadores que estão presos no sistema religioso. Eles dizem que tem vários nomes. Elohim, Jeová, Adonai, Javé. Mas aqui nas Escrituras é um nome só. Yahweh. Yud, lê da direita para a esquerda, Yud, Re, Vav, Re. Foi o nome que ele revelou. Aí algumas pessoas dizem, mas esse nome não tem tradução. Meus amados, como era que Moisés iria falar se não tivesse tradução? Se não tivesse transliteração, aliás, que o nome próprio não se traduz, translitera. Mas vejam que isso é com um código. Moisés disse, o que eu direi a eles? Então, esse código secreto que tem sido escondido por milênios, tem sido escondido de muitas pessoas, de todas as nações, porque o povo do Criador, o povo hebreu, tem escondido isso, tem escondido esse nome. E ele vai e continua o versículo dizendo assim, assim serei lembrado de geração em geração. Então, ele é lembrado. O povo hebreu conhece o nome do Altíssimo. E eles não revelam para nós. Porque é um segredo. Olha, lá em Daniel 3, 16, 17 e 18, Nabucodonosor ameaçou Sadraque, Mesaque e Abednego e todo aquele povo que estavam ali presentes para adorar uma imagem de escultura. E Sadraque, Mesaque e Abednego se negaram. Mas eles não se negaram foi por causa da estátua. Eles se negaram porque Nabucodonosor disse assim, e quem é o nome do Deus, e quem é o Deus que pode os livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, Nabucodonosor, quanto a isso nem precisamos responder, porque o nosso Criador pode nos livrar. Mas mesmo que ele não nos livre, nós não iremos te adorar as imagens de escultura. Vejam que eles, além de não responder o nome do Deus, porque Nabucodonosor tinha perguntado quem era o Deus, eles não disseram o nome do Deus, porque eles preferiam ir para o fogo ao invés de revelar o nome. Agora olha só, se eles preferiam ser jogados no fogo, para serem queimados vivos, para não revelar o nome do Criador, você acha que eles vão revelar para a gente hoje com facilidade? É lógico que não. Então, tem mais outros versículos aqui para comprovar esse estudo. Lá no livro de Números, o Criador disse a Moisés e a Arão, disse assim, assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei.
sacerdotes colocarão o meu nome. Ele disse o meu nome. Então, se o nome dele não tinha tradução, como é que ele ia colocar sobre os filhos de Israel e ele ia abençoar eles? Se não tivesse tradução. Se não tivesse pronúncia, não tivesse como pronunciar. Então, o nome dos profetas que eles mudaram muitas coisas. São uma lista enorme. Mas, olha, Elias não é Elias. O nome hebraico é Elial. Veja que o nome do profeta Elias contém o nome do Altíssimo, Elial. Elial. O nome do profeta Jeremias é Irmial. Não é Jeremias, é Irmial. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 7 e verso 11, onde ele fala os 10 mandamentos, um dos mandamentos diz assim: não tem outros deuses diante de mim. Então, Deus, a palavra Deus, não é nome próprio, é título. Deuses. Entenderam? No outro versículo, ele diz assim: não tome o nome do Altíssimo, teu Criador, em vão. Não tome o nome dele em vão. É esse mandamento que os judeus usam como pretexto para não revelar o nome do Altíssimo. Eles dizem que não tem pronúncia. Aí eles chamam Adonai, Baruch Hashem, que significa o nome dele. Eles usam vários pretextos para não revelar o nome. Mas se não tivesse o nome, não tome o nome do Altíssimo, teu Criador, em vão. Então, se está dizendo não tome, quer dizer, não fale o nome do teu Altíssimo em vão, é porque tem pronúncia, não é isso? É um mandamento. Se tem pronúncia, está aqui. Deuteronômio 28, 10. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo meu nome. Como é que o povo é chamado pelo nome de uma pessoa que não tem pronúncia? Deuteronômio 28, 10. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo meu nome. E terão medo de vocês. Isaías, capítulo 52, verso 16. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Então toda pessoa que souber o nome do Altíssimo é tido como nome dele, o povo dele. Por quê? Porque foi ele que revelou através do profeta Isaías. E o meu povo, por isso o meu povo saberá o meu nome. Outra tradução diz: naqueles dias o meu povo saberá o meu nome. Então esse nome verdadeiro do Altíssimo, a quem nós devemos invocar, a quem nós devemos clamar, é o nome do nosso Criador. Vamos a mais. Josué 1,19. Ele diz assim: não foi por isso que eu ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque Yahweh, seu Criador, estará com você por onde quer que você andar. Um dos homens mais valentes, heróis do povo hebreu, era Josué. Josué saiu do Egito, acompanhou Moisés, foi um estudioso acompanhando Moisés, e quando Moisés partiu, ele foi colocado como chefe daquele povo. E Moisés entrou dentro de Canaã e conquistou todas aquelas terras. Foi foi Josué que, por sua fé, por sua confiança no Altíssimo, ele deu ordem ao sol e à lua para que eles parassem, e ela parou. Então, meus irmãos, vejam que o Altíssimo disse pelo nome dele, porque o Yahweh, o teu Criador, estará contigo. Ele confiava, Josué confiava que o Altíssimo estava com ele a todo momento, que ele não recuava em batalha. A não ser quando as pessoas que estavam junto dele, do exército do povo hebreu, cometiam idolatria, algum pecado. Ele ia orar e o Altíssimo revelava a ele: ó, o povo está pecando, está em idolatria. Então, resolve primeiro esse problema e depois eu entro na batalha junto com vocês. Aí a gente vence a batalha. Aí o Yahweh dos exércitos, Yahweh Tibaote, resolve esse problema para vocês. Neemias, vejam só, todos
os hebreus que estavam reunidos nessa solenidade, com Neemias, eles pronunciaram o nome do Altíssimo. Porque Neemias 9, versículos 5 e 6 diz assim: levantem-se, olha, é um nome dado a todos, é uma ordem dada a todos, levantem-se e bendigam o Altíssimo, seu Criador, de eternidade a eternidade. Então disse: bendito seja o teu nome glorioso, bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu, ó Yahweh, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há. Tu conservas todos com vida, e o exército dos céus te adora. Aleluia. Jó, capítulo 1, versículo 20, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Criador me deu, e o Criador tomou. Bendito seja o nome de Yahweh. Se não tivesse pronúncia, ele ia dizer bendito seja o nome. Como é que ele ia dizer bendito seja o nome de Yahweh, se ele não soubesse a pronúncia? Amém? Salmo 23, para ficar mais fácil para os irmãos entenderem. Salmo 23, versículo 3 diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então o Altíssimo tem amor pelo nome dele. O Eterno tem amor pelo nome dele. Yahweh tem amor pelo nome dele. Se nós temos amor pelo nosso nome e pelo nome dos nossos filhos, imagina ele que é o nosso Criador, o Criador de tudo. Ele quer honra ao nome dele. Salmo 75, verso 1: de graças te rendemos, ó Yahweh. Invocaremos o teu nome. Como é que se invoca o nome da pessoa se não sabemos o nome dela, se não tem pronúncia? Ele disse: invocaremos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Durante as traduções, eu vou mostrar para vocês depois, alteraram o nome. Aonde tinha o nome hebraico com essa pronúncia, com esse nome aqui, Yud, Re, Vav, Re, eles trocaram e colocaram Senhor. Senhor tem dois significados: Adonai ou Baal. Baal é um demônio. Então você, quando invoca o nome Senhor, você pode estar invocando o nome de um demônio, porque eles fizeram essa modificação. Se eu não estiver enganado, foi pelo volta do ano de 1980. Um sacerdote lá chamado Jerônimo fez essa alteração, essa mudança do nome, essa troca do nome. A partir do ano 380 após o Messias, a ressurreição do Messias, eles já começaram a fazer as alterações, porque eles não queriam que fosse falado do nome do Messias, né? Porque no nome do Messias tem o nome do Pai, por isso que eles não queriam. Salmo 91, 14, o Altíssimo diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Olha só, se você conhece o nome do Eterno, se você conhece o nome dele, ele vai te proteger, porque foi ele quem disse aqui: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e protegerei, porque conhece o meu nome. Aleluia. Provérbios 30, verso 4 diz: quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual o nome do seu filho, se é que o sabes? Então tem o nome do pai e tem o nome do filho, são dois, certo? O nome do filho contém o nome do pai, mas na frente vocês vão entender. Ezequiel capítulo 20, verso 44, diz assim: saberão que eu sou o Criador, quando eu agir com vocês, por amor do meu nome. Tem nome, tem amor pelo nome deles, por amor do meu nome. Daniel 9,19. Daniel, quando estava orando, clamando por perdão do povo dele, para que o povo fosse liberto, porque eles estavam cativos na Babilônia, Daniel foi orar e orou assim: ó Yahweh, ouve, ó Yahweh, perdoa, ó Yahweh, atende-nos e age, não te demores,
por amor de ti mesmo, ó Yahweh meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vou revelar agora para vocês o significado desse versículo. O nome do Eterno é Yahweh, o nome do povo, que hoje é chamado de judeu, na verdade é Yaldim, que significa Yahweh é o Criador, e Din significa povo, Yaldim, povo de Yahweh. E o nome da cidade santa nunca foi Jerusalém, a cidade chama-se Yahushalã, porque na cidade tem o nome do Pai, tem o nome do Filho e o nome da cidade santa, que lá no livro de Revelações eu vou mostrar para vocês. Oséias, capítulo 4, verso 6, tem um versículo que todos os pregadores gostam de falar, mas eles não falam o versículo todo. Sabe por quê? Porque eles têm medo, porque esses pregadores, esses sacerdotes, bispos, padres, pastores, papa, seja qual for a autoridade, presbítero, diácono, eles têm o seu entrosamento com o sistema religioso e eles não querem perder os títulos, os cargos, o poder que eles detêm com esses cargos. Eles acham que tem poder com esses nomes. Então, ele diz assim, ó, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas eles só leem até aí, só que o versículo é muito maior. O versículo continua dizendo assim, ó, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do Criador, também eu esquecerei dos seus filhos. Por que é que vocês veem tantos problemas com as pessoas que têm cargos religiosos? Sempre tem problema com os filhos. Por quê? Porque eles rejeitaram. O povo padece de falta de conhecimento, mas é porque eles que têm acesso ao conhecimento, que têm acesso a esse conhecimento, eles não querem passar para vocês. Aí eles, não, mas nem todos os pastores sabem. Os que são estudiosos, os que estudaram teologia, como o pastor e arqueólogo Rodrigo Silva, ele tem um vídeo no YouTube que ele diz assim, é encontrado os papiros, se eu não me engano, os papiros de Elefantias, e ele diz que dentro dos documentos encontrados tinha um documento, né? Foi encontrado também um documento que tinha o nome do Eterno transliterado para o grego, escrito com as letras Iota, Ômega e Alfa, que se lesse assim, Yahweh. Então, ele no vídeo, ele pronuncia o nome do Eterno. Mas por que ele não fala lá na igreja, no culto, quando ele vai falar para os irmãos lá na igreja? Porque ele está preso ao sistema religioso. Se ele revelar as verdades, ele é eliminado do sistema. Vocês estão me entendendo? Vamos mais aqui à frente. Tem mais um pouquinho de coisa para a gente estudar. O profeta Joel diz assim, ó, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Então, meus irmãos, aprendam a invocar o nome do Eterno. Quando você estiver em tribulação, estiver passando por algum sofrimento, quando estiver ou ver alguém sendo possesso por demônios, por espíritos malignos, por rituais satânicos colocados contra a vida de alguém, invoque o nome do Eterno, o nome de Yahweh, e o nome de Yahshua Mashiach, e essa pessoa vai ser salva, e você e sua casa será salva. Por isso que o Eterno disse, crê que você e sua casa será salvo, porque acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. O profeta Zacarias 10:12 diz, eu os fortalecerei no Altíssimo, e eles andarão no meu nome, diz Yahweh. Lá na Bíblia de João Ferreira de Almeida, maliciosamente ele traduziu, diz o Senhor. Que Senhor? Senhor é nome? Senhor não é nome próprio, é Yahweh. Uma coisa simples que eu acho que todos vocês já conhecem, uma oração simples que foi ensinada pelo Messias, está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, que diz assim, portanto, orem assim, foi ordem dele, do Messias, ele disse, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E como é que você vai santificar o nome de alguém se você não conhece o nome dele? Se
se dizem que não tem pronúncia? Hein? Santificado seja o teu nome. Então nós temos que santificar o nome de Yahweh. Nós temos que pronunciar. Não podemos falar, como diz lá no mandamento, em vão. Mas na hora de nossa oração, ajoelhado diante do nosso Criador, nós devemos sim pronunciar o nome dele, para santificar o nome dele. Santificado seja o teu nome, ó Yahweh. A palavra Deus não é nome próprio, é nome de título, como por exemplo o nome presidente, governador, prefeito. Se você não citar o nome da pessoa na frente, você jamais vai saber quem é o prefeito. O prefeito diz uma pessoa, mas se a pessoa não disser quem é, o nome dela, ninguém sabe quem é. Tá certo? Porque na Bíblia o nome Deus e deuses aparece várias vezes. É pronunciado várias vezes na Bíblia, principalmente na Bíblia de João Ferreira de Almeida. Se refere a deuses como anjos, né? Vocês lembram dos anjos que apareceram para Abraão, os anjos que apareceram para Ló. Lá na Bíblia de João Ferreira de Almeida refere-se a ele como Deus. O próprio diabo é citado como Deus deste mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, o profeta Paulo diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Yahshua, o qual é a imagem de Yahweh. Por que ele é a imagem? Porque o nome do Pai está no nome do Filho, e o Filho faz todas as vontades do Pai. Mas ele falou o quê? Que o Deus deste mundo, ou Deus desta era, como em algumas versões tem. Então veja que até o inimigo, Satanás, é citado como Deus. Aí diz, não, mas esse Deus é colocado com D minúsculo e D maiúsculo. Rapaz, vocês caem nessa, povo de Deus. Não, aleluia. Está repreendido. Povo de alma, não caiam nessas armadilhas. O nome do nosso Pai Eterno, do nosso Criador, é Yahweh. No Salmo 23, ele diz que ama o nome dele. Malaquias capítulo 1, versículo 12, 1 e 2, diz que seu nome é grande. Malaquias capítulo 1, verso 11, ele diz que o meu nome é grande entre as nações. Então o nome dele é grande entre as nações, não é só entre o povo lá de Israel, não, de Israel. Na verdade o nome é Israel, não é Israel, Israel. Moisés disse: eu farei, olha só, vejam bem, eu farei com que vocês fiquem com ciúme de um povo que não é nação, por meio de pessoas insensatas. Eu provocarei a ira, eu os provocarei a ira, porque eles vão sentir ciúmes de nós, porque eles não aceitaram quem? Não aceitaram o Messias, eles ainda acham que o Messias está por vir. Na verdade, nosso Messias está para voltar, para estabelecer o reino de Yahweh aqui na terra. Amém? E o profeta, em Êxodo 24, Êxodo 20, 24, diz: em todo lugar onde eu disser celebrar a memória do meu nome. Então o Altíssimo quer que seja lembrado o nome dele, né? Aqui em Êxodo 20, verso 24: em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Isaías disse assim: fui achado pelos que não me procuravam. Por quê? Porque aqueles que conhecem o nome esconderam e tornam ele como um código secreto, como se fosse uma bênção exclusiva só para eles. Né? Aí o profeta Isaías disse: revelei aos que não perguntavam por mim. Então a você que está vendo esse vídeo, está sendo revelado hoje o nome do Eterno, ele está se revelando a você. Yud, Rei, Vav, Rei, que se translitera Yahweh. E eu gosto sempre de lembrar desses versículos. Romanos, capítulo 10, versos 14 e 15.
Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, meus irmãos, eu desejo que no nome do nosso Salvador, Yahshua Mashiach, eu esteja anunciando para vocês coisas boas. Agora vamos ao nome do Messias. Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo aparece para Yosef, que é José e Yosef, e ele diz: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome Yahshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vejam só, o nome que ele dá não é o nome Jesus, porque o nome Jesus não tem significado nenhum de salvação. O nome Yahshua significa Yah salva, Yah salvará. Então, já está explicado só nesse versículo. Porque na continuação, quando o anjo diz, porque ele salvará, está dizendo, porque ele é a salvação. Ele será a salvação. Por quê? Porque o nome do Pai está no nome dele. Yahshua significa Yah é salvação, Yah salva, Yah salvará. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Yahshua, esse é o único nome dado aos homens, pelo qual nós sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Pedro, Tiago e João e outros apóstolos foram pegos pregando no templo e os sacerdotes mandaram prender. Para que eles não falassem de quê? No nome de quem? No nome de Jesus? Como se naquele tempo não existia a letra J. A letra J foi criada a partir do ano 1560 por aí. Então eles estavam pregando o nome de Yahshua. Por quê? Porque os judeus, os Yaldins, que eles agora mudaram para Yehudins, para que nós não saibamos a pronúncia inicial do prefixo, eles mudaram para Yehudim. Eles não queriam que o povo ficasse sabendo desse nome, que não fosse para anunciado. Então açoitaram eles. No capítulo 5, verso 40, os apóstolos foram, eles dizem assim, então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenaram que não falassem no nome de Yahshua, e os soltaram. Quer dizer, açoitaram eles e ordenaram que não falassem mais nesse nome. Porém, a continuação do versículo 41 diz que eles saíram felizes por se acharem merecidos de sofrerem por causa do nome de Yahshua. Atos capítulo 2, 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Yahshua Mashiach para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, essa pregação que fazem aí do batismo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, tem nada a ver. Os apóstolos anunciavam batismo, está aqui, Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 38. Seja batizado em nome de Yahshua Mashiach, Yahshua, em nome de Yahshua. Em Apocalipse 3,18 diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ele diz que sei que você tem pouca força. Quer dizer, essa pouca força eu entendo assim, que vocês são poucos, mas vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Apocalipse 3,12, ele diz: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Criador, e dali jamais sairá. Gravarei, olha só, o que vai acontecer com os vencedores, aqueles que permanecerem. Ele diz assim: gravarei sobre ele o nome do meu Criador, o nome da cidade do meu Criador, a nova Yerushalayim,
que desce do céu, vindo da parte do meu Criador e meu novo nome. Criador, Yahweh. Nome do filho, Yahusha. Nome da cidade, Yahushalam. Nome do povo, Yaldim. Yahweh, Criador, Din, povo. Então, meu irmão, era isso que eu tenho para vocês. Sei que o vídeo ficou longo, mas espero que vocês assistam todos e fiquem todos na paz de Yahweh, na graça de Yahshua Mashiach. Amém.